Olá, bom dia. Começamos mais um combate ao coronavírus. Este é um espaço aberto pelo jornalismo da Globo para tirar as suas dúvidas sobre a doença Covid-19. A doença que está mexendo com a rotina dos brasileiros, e o objetivo das medidas restritivas que tem ganhado força no Brasil todo é um só: segurar, conter a velocidade de expansão do vírus para que a rede hospitalar não fique sobrecarregada. E esse precisa ser um esforço conjunto. A colaboração de todos é fundamental. Segundo o Ministério da Saúde, subiu para 7 o número de mortos pela Covid-19 aqui no país. As vítimas fazem parte do grupo de risco, que são pessoas com mais idade e, na maioria dos casos, com doenças crônicas. Você manda a sua pergunta para a gente pelas redes sociais usando a hashtag O Jogo da Velha, Pergunta Corona, tudo junto. Pergunta Corona, tudo junto. Pode começar a enviar. Hoje estão aqui comigo no estúdio o alergista e imunologista Dr. Flávio Sano e também o infectologista Renato Greenbaum, da Sociedade Brasileira de Infectologia. E perceba só, nesse aprendizado diário que todos nós estamos tendo, a gente tentou aumentar a distância aqui entre os nossos convidados. Isso é segurança, para a gente e para todos. E tem uma categoria que está na linha de frente do combate ao novo coronavírus. São profissionais que merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso carinho. Médicos, enfermeiros, pessoal que lida com saúde. Ontem à noite, eu e a nossa colega aqui da Globo, a Mônica Waldvogel, nós entrevistamos o infectologista Jamal Suleiman. Foi lá no estúdio do G1 e ele se emocionou, falando exatamente desse trabalho que está sendo feito. Eu sempre digo que tem algumas profissões que não tem como escapar. Médico é um, jornalista é outro, religiosos, né? A função dessas profissões é ouvir, é cuidar, é informar. Todo mundo tem família. Eu não vejo minha neta, que tem 40 dias a uma semana. É assim que é. Não sei nem quando eu vou vê-la. Não tenho a menor ideia de quando isso vai ocorrer. Mas não importa. O que importa é que a gente possa cuidar. E o mínimo que a gente espera é um acolhimento. Às vezes até uma palavra de carinho. Tipo, obrigado. O nome da netinha do Dr. Jamal, eu perguntei para ele, é Sofia. E a gente tem aqui a esperança de que eles se reencontrem em breve. Esse obrigado aos profissionais da área de saúde veio ontem à noite na forma de aplausos combinados pela internet. Houve manifestações em várias cidades do país. E esse obrigado também foi combinado pela internet e veio hoje na forma de aplausos em vários lugares do Brasil. É isso, os sentimentos de solidariedade e acolhimento são importantíssimos nessa hora em que todos estão preocupados em impedir o avanço da Covid-19. Agora, quais são exatamente os sintomas da doença? Como distinguir, por exemplo, de uma crise de rinite alérgica? É possível fazer essa diferenciação? É sobre isso que a gente conversa aqui. Mas antes, claro, doutor Renato, antes de mais nada, muito bom dia. Obrigado a vocês pela presença aqui no nosso estúdio. Doutor Renato, a gente sabe que vocês estão mais expostos ao vírus quando lidam com os pacientes nos hospitais, nos consultórios. A gente sabe que na China e na Itália houve registros de muitas baixas entre vocês, profissionais de medicina. Sim, eu não restringiria informação para médicos. Dentro, especialmente de hospitais, mas nas unidades de saúde, nós trabalhamos em equipes. Nós temos os enfermeiros, nós temos os técnicos, farmacêuticos. Todo o pessoal da saúde. Todo o pessoal da saúde, a gente não pode restringir só médicos. Isso é a nossa missão. Ninguém vai se furtar a dar toda a atenção que for necessária, independente do grau de risco que for. Mas as pessoas que estão trabalhando com saúde, especialmente nessa situação, elas têm um risco aumentado de adquirir, porque elas estão se expondo, elas têm contato com as pessoas, têm contato com as secreções respiratórias, que é um contato até mais intenso do que um contato dentro de casa. Isso faz com que o risco de adquirir a doença seja mais forte. No entanto, a gravidade da doença ela é exatamente idêntica. Em 90% das vezes, uma infecção muito leve, e se a pessoa está no grupo de risco, ela tem a chance maior de ter uma complicação pulmonar.
o doutor Flávio, ele vive uma situação muito parecida com a do doutor Jamal. O senhor tem parentes na Itália. Sim. O netinho nasceu há quanto tempo? Ele nasceu dia 2 de janeiro. O senhor estava lá? Eu estava lá no nascimento e hoje é muito semelhante ao doutor Jamal. Eu falo com eles todo dia, mas, enfim, eles estão confinados, como todo mundo sabe. A Itália está em quarentena o país inteiro e estou vivendo essa situação que é angustiante. Eles estão bem, o meu genro, minha filha e meu neto estão bem. Entretanto, é realmente uma situação angustiante, mas que todos estão respeitando. Isso que é importante. Hoje em dia, o mundo inteiro está vivendo sob essa pressão. O mais importante aqui que nós comentemos é que todos devem respeitar. Talvez a experiência deles que já estão em isolamento há mais tempo. Aqui a gente começou o nosso isolamento agora, não é nada oficial ainda, mas a gente percebe as ruas vazias em muitos lugares do Brasil, as pessoas colaborando. Ainda podem colaborar mais? Sim. Essas cidades precisam ficar mais vazias? Sim. Na medida do possível, é claro. Quem puder ficar em casa, que fique em casa. Mas na Itália é uma questão de polícia, há policiais rondando as ruas e eles já estão há mais tempo. Como é que eles lidam com essa quarentena já há mais tempo que a gente aqui? Está muito semelhante ao que está sendo imposto agora, de fechamento de comércio. Somente os supermercados e as farmácias estão sendo liberadas para que façam a compra e, mesmo assim, num número reduzido. Não pode entrar mais do que um número determinado de pessoas no supermercado. Nós temos aqui, para começar a nossa sessão de perguntas, uma que vem do Rio de Janeiro, é da aposentada dona Delminda. E é uma pergunta muito boa, veja só. Oi, meu nome é Delminda, eu tenho 76 anos, sou alérgica e faço um tratamento para asma. Eu preciso limpar a minha casa, manter a minha casa limpa. E a minha faxineira mora muito longe. Ela pega uma van e um ônibus para chegar até a minha casa. E a minha dúvida é essa, o que eu devo fazer? Ela vem ou não vem? Ela é asmática, faz tratamento e tem outra questão aí também. Ela precisa ter alguém em casa com ela, uma pessoa que vem de fora, pega ônibus, pega van, pega transporte. Começando na questão da asma. A gente sabe que é um certo risco para quem já tem asma pegar a Covid-19. Explique isso para a gente um pouco mais, doutor. Então, a asma é uma doença que afeta basicamente os pulmões e ela vai fazer várias coisas. O importante é que ela vai pegar os seus brônquios, ela vai estreitar os seus brônquios, fazendo que você tenha falta de ar. Se a pessoa adquire uma infecção viral, inclusive o Covid, isso não é exclusivo do Covid, a tendência é que esses brônquios fechem mais e a pessoa tenha uma crise, uma exacerbação dessa asma, levando a um mal-estar maior. Doutor Flávio, a gente pode dizer que é grupo de risco? Sim. Quem tem asma é grupo de risco para a Covid? Sim. A asma ela é uma doença inflamatória dos brônquios. Ela provoca uma inflamação nos brônquios, aliás, ela provoca uma inflamação nas vias aéreas que nós chamamos de unida, tanto do nariz até o bronquíolo terminal. E ela provoca uma inflamação, e essa inflamação é a que provoca a sintomatologia. Tosse, sibilância, falta de ar. E o tratamento para asma deve ser feito com medicação anti-inflamatória. Nós vamos discutir ao longo do programa o uso desses anti-inflamatórios, como eles devem ser usados, que não devem se interromper o tratamento, nós vamos detalhar no decorrer do programa. Agora, com relação à pergunta da telespectadora, realmente sim, a senhora continue com o seu tratamento, não interrompa. Ainda mais com 76 anos de idade. A senhora é grupo de risco por 2 motivos, né? Por ser asmática e pela faixa etária que, se apresentar a doença, vai apresentar uma doença mais grave pelos 2 motivos. Então, sim, não interrompa o tratamento. Continue com sua medicação anti-inflamatória inalada, que você deve estar fazendo uso sob orientação médica. E com relação à higiene, sim, infelizmente nós estamos vivendo uma situação de controle das pessoas que possam estar em contato uma com a outra e transmitindo o vírus. É uma situação delicada, mas dentro do possível, eliminar os fatores desencadeantes da asma, que são a poeira, os ácaros, a umidade, na medida do possível. É que para a dona Delminda tem esse problema a mais, porque ela tem que receber uma pessoa em casa.
para ajudá-la. Com 76 anos, ela deve precisar de ajuda. E essa pessoa vem, pega ônibus, pega a van, chega em casa. Aí que eu pego as dicas com o senhor, doutor Renato. Essa pessoa na van, e essa dica serve para todo mundo que usa transporte público, não é preciso estar usando porque precisa estar na rua por algum motivo. Quais os cuidados no transporte público para evitar a contaminação? Perfeito. O primeiro comentário que eu faria seria com relação, inclusive, ao risco da doença. Como eu falei antes, 90% dos quadros são leves. O nível de quarentena que a gente está fazendo hoje no Brasil é um nível intermediário. Existem quarentenas mais rigorosas para vírus mais perigosos. Isso significa que serviços essenciais não podem parar. Quando a gente não faz quarentena máxima, a gente mantém os serviços essenciais. E o cuidado que essa pessoa deve fazer com essa senhora é um cuidado essencial que ele não pode ser interrompido. E temos inúmeros outros serviços essenciais que eles não podem parar nesse momento. Por exemplo, supermercados. Nós não podemos parar supermercados. Mas só reforçando a minha pergunta, essa cuidadora dela, no ônibus, se protege como? Exatamente, esse é o ponto. A partir do momento que temos o transporte coletivo, as pessoas precisam se transportar, nós temos que fazer, primeira coisa, o que muitas autoridades fizeram. Queremos que ônibus e vans estejam vazias, que elas não estejam superlotadas, que exista uma higienização dentro dessas vans. Essa pessoa, de preferência, procure sentar longe de outras pessoas, para não ter um contato muito próximo. Ao chegar ao trabalho, ela vai higienizar as mãos intensamente, que é o mais importante. E álcool gel e água e sabão. Água e sabão. Na verdade, a gente precisa de um ou outro. Tem pessoas fazendo os dois. Mas entre um transporte e outro, entre o ônibus e a van que ela tem que pegar, já passa um álcool gelzinho Se ali? ela tiver álcool gel na mão, já passa. Quanto mais higienizar as mãos, melhor. Agora, a medida mais importante, qualquer sintoma respiratório que essa pessoa tiver, não vá trabalhar. Porque aí você já sabe que existe um risco muito claro. Não tem essa história, olha, é só uma tossezinha, um espirro, uma febrezinha. Não. Tem sintoma respiratório novo com suspeita, é melhor não trabalhar. Agora ela chega em casa para trabalhar na casa da dona Delminda, essa cuidadora faz como? Troca de roupa, bota um uniforme, pode usar a própria roupa para lidar com ela ali? Então, existe muita gente recomendando trocar roupa, trocar sapato. Isso pode ser feito, não está errado. Mas assim, a gente está tirando do foco principal. O foco principal é a higienização das mãos. O mais importante é higienizar muito as mãos na hora que chegar, para a gente evitar trazer, eventualmente, uma secreção respiratória, um vírus nas mãos para aquela senhora. Parece muito simples isso, mas é sempre bom repetir. O vírus não entra pela mão, mas ele está na mão e é carreado pela gente, é levado pela gente ao nosso corpo quando a gente coça o rosto. Entra pela boca, pelo nariz, pelo olho. Isso mesmo, o ser humano acaba sendo um veículo de transporte para aquele vírus. Ele nunca vai se infectar pela pele íntegra, o vírus não consegue entrar. Ele entra pela mucosa, ou seja, boca, nariz, olhos. Nessa situação, não posso levar minhas mãos. A gente mostrou agora, então, essa dúvida da senhora Delminda, aposentada, 76 anos. Espero que tenhamos respondido a dúvida dela. Por orientação dos médicos, as pessoas com mais idade estão ficando em casa porque fazem parte do grupo de risco, especialmente aquelas que têm doenças crônicas. Mas a questão é como lidar com os sentimentos de angústia e de solidão que esse isolamento pode provocar. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a geriatra e psiquiatra Roberta França, que está no Rio de Janeiro. Doutora Roberta, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. São vários fatores aí, né? A pessoa pode estar sozinha em casa, a pessoa está isolada, sem ver os parentes, sem ver os netinhos, como é o caso do Dr. Jamal, Dr. Flávio. E ainda tem o peso econômico disso. Vai que esse senhor, essa senhora ainda precisam trabalhar. Ainda tem o peso econômico de estar sem dinheiro porque não está conseguindo trabalhar. É muita coisa para uma cabeça só, né, doutora Roberta? Não tenha dúvida. Bom dia a todos. É muito importante, né, nós discutirmos sobre isso, porque nós somos um povo muito amoroso, muito caloroso, gostamos de abraçar, de beijar, e, de repente, ser imposto a nós um isolamento social é muito complicado. Os nossos idosos estão acostumados a ouvir ao longo do tempo que a importância de estar em contato com as pessoas, de estar sempre junto, de procurar grupos, de estar socialmente ativo. E, de repente, no momento de uma pandemia, nós somos obrigados a falar justamente o contrário, que o maior ato de amor nesse momento é que eles estejam isolados, que eles estejam protegidos, que nós possamos fazer uma barreira de contenção para que o vírus não chegue até eles. Não é fácil, mas é absolutamente necessário, é responsável e é amoroso. E o que os filhos, os amigos fazem nessa hora? Se existem algumas dicas que a senhora pode passar, o que nós podemos fazer para dar um certo alívio, um certo alento a essas pessoas que estão isoladas?
Bom, o que eu sempre falo é o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos é mostrar para os nossos idosos o quanto de amor nós estamos demonstrando para eles quando nós os colocamos de forma isolada, que é um ato de amor, é um ato de respeito a eles, porque a gente ama muito e não quer que eles adoeçam. Então, as orientações que a gente pode fazer, primeiro, gente, vamos criar rotina. Ficar em casa o dia todo com pijama, como se tivesse todo mundo doente, dá uma sensação de angústia, de mal-estar, a gente até deprime, né? Então, qual é a importância? Acordou? Vamos levantar, vamos tomar banho, trocar de roupa, pentear os cabelos, criar rotina de refeição, porque senão todo mundo começa a beliscar o tempo todo, a gente acaba comendo muito mais do que normalmente se comeria, e aí temos problema com os que são hipertensos, que são diabéticos, a gente precisa manter essas doenças pré-existentes sob controle. Então, quanto melhor fizermos as nossas refeições, tomar as medicações adequadamente prescritas pelo seu médico, não parar nenhuma medicação sem orientação, porque é muito importante que isso esteja sob controle. E, claro, criar rotinas, por exemplo, de exercício físico para aqueles que já fazem, na sala de casa mesmo, né? Criar rotina de leitura, criar rotina para ver um filme e criar rotina de jogos, inclusive. Nesse momento de tão difícil, é importante também termos leveza ao longo do dia. E se for escolher um filme, vamos escolher nesse momento um filme alegre, de comédia, nada de tristeza, porque a situação já está bastante complexa. A tristeza até pode chegar de vez em quando. Como é que a gente percebe essa tristeza? Como é que a gente... É que às vezes ela vai tomando conta da gente, né? A palavra é um pouco pesada, mas é um quadro depressivo que pode aparecer. De alguma forma, como a gente pode perceber isso e tentar virar o jogo? Bom, é claro que num momento de pandemia, onde todos estão com medo, acima de tudo as pessoas estão com medo, porque tudo que é novo gera angústia e ansiedade. É claro que é normal essa tristeza de não estar vendo o neto, de não estar vendo o filho, de não estar em contato com os amigos, ela vai acontecer. Isso é normal e nós temos que respeitar esse movimento emocional, pessoal de cada um. O que a gente não pode deixar é esse pânico, essa angústia e esse medo tomar conta de nós. Então, daí a importância da resiliência, né? A importância da fé, quem acredita em alguma coisa, ter o seu momento de oração, ou de reflexão, ou de meditação, tentar não ficar 24 horas em função de tudo que está acontecendo, sair um pouco, né, muitas vezes das redes sociais, se afastar um pouco disso, jogar, brincar, ter outras coisas a fazer. Então, nesse momento, por exemplo, um livro é uma boa alternativa, um filme é uma boa alternativa, e para quem está em casa com seus parentes, e que até porque tem muitos idosos que vivem com os filhos ou com os netos, essa é uma boa hora de nós ensinarmos para os nossos pais sobre as redes sociais, aprender a usar o Facebook, o Instagram, né, o YouTube, para que eles possam também ter outras atividades. Existem várias plataformas que liberaram cursos online, então talvez é uma hora de fazer um curso, aprender um idioma, para a gente poder também sair um pouco daquela sensação de angústia e de confinamento que todos nós estamos vivendo. Muito bom, doutora Roberta. Muito obrigado pela sua participação e acho que a senhora falou uma coisa muito certa. O isolamento significa preocupação, o isolamento significa amor, o isolamento significa que a gente quer cuidar e quer ficar mais tempo junto. Agora um pouco separado, mas para ficar mais tempo depois. Doutora Roberta, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Agora, só dando um exemplo pessoal, minha mãe é muito agitada. Ela mora no Rio de Janeiro, então eu já fico com ela preocupado. Ela fala, de vez em quando eu posso dar uma saidinha de casa, né? Pode, doutor. Quais são os cuidados que... é horrível falar isso, porque a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas às vezes é inevitável que a pessoa tenha que respirar. Tem como ter algum cuidado nessa situação ou realmente precisa ficar em casa? Não, não é obrigatório ficar em casa. A gente não pode esquecer também de ler livros, né? Numa hora dessa é uma ótima oportunidade para a gente ler livros. Mas a pessoa tem que sair, deve. Então, alguns cuidados. Por exemplo, se a pessoa tem um elevador no prédio, ela não vai andar no elevador lotado. Ela vai esperar para que tenha uma ou duas pessoas no máximo no elevador e higienizar as mãos após. As cidades estão vazias, as pessoas estão circulando menos. Então, você pode circular. Se você mora num prédio, na área do prédio, você pode andar na rua, você pode andar em diversos locais, tem condição. O que é importante é não ir a um local que tenha aglomerado de pessoas. É não cair na tentação, eu imagino, de encontrar alguém, ou o filho que está com muita saudade e preocupado, é uma visitinha rápida, eu não vou nem encostar nela. É melhor não cair nessa tentação. Sim. Especialmente do grupo de risco. Se você
está bem, mas se uma pessoa num grupo de risco muito intenso, você teve contato, você não vai fazer essa visita. Pois é, em muitas cidades, a orientação que é feita é que para todos que puderem, é ficar em casa. Exatamente o que nós estamos falando aqui. Muitos condomínios estão fechando as áreas de lazer para evitar a propagação do vírus. É o que mostra a repórter Ana Paula Santos, que visitou um condomínio no bairro de Jacarepaguá, lá no Rio. A tentação é grande num dia de sol e calor, mas não tem ninguém no toboágua e nem nas piscinas. A única parte que continua aberta é o bar, que agora só entrega as refeições por encomenda. Tudo vazio. Brinquedoteca, academia, todas as áreas comuns deste condomínio foram fechadas. Para o morador que já está acostumado a usar esses espaços, ver tudo bloqueado assim pode até parecer estranho. Mas essa é uma medida essencial para evitar o aumento do contágio pelo coronavírus. Todo mundo está sendo compreensível nesse sentido de cooperarem, de abrirem mão do lazer, de ficar com as crianças mais em casa. A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis lançou uma cartilha com orientações para quem vive em condomínios. Entre elas, evitar aglomeração no elevador e fechar espaços de uso coletivo. Da mesma forma que há uma recomendação de não aglomeração, de evitar o trânsito de pessoas em lugares públicos, também nas áreas comuns dos condomínios, que são os lugares públicos desse tipo de propriedade, a recomendação também é evitar circulação, evitar aglomeração, evitar reuniões, para que realmente não haja propagação do surto dentro desse ambiente. Os moradores entendem que é preciso mudar alguns hábitos no momento. Eu acho muito válido essas medidas porque restringe o número de pessoas circulando, né? Quanto menos pessoas circulando, mais a propagação do vírus diminui. Exatamente, Rafael. Sobre os cuidados contra o vírus em condomínios, a gente continua no Rio de Janeiro conversando agora com a repórter Larissa Schmidt. Larissa, bom dia para você, querida. Oi, bom dia, Márcio. A gente está aqui num condomínio na Tijuca para saber o que eles estão tomando como medidas para garantir a limpeza das áreas comuns. Já estamos vendo aqui o material, já teve limpeza aqui da entrada na recepção. E eu queria combinar contigo, Márcio, que nós vamos mostrar o que eles estão fazendo aqui e depois no estúdio vocês podem repassar o que está indo pelo caminho certo, o que precisa corrigir. A Sônia é a síndica. Tudo bem? Muito obrigada por nos receber aqui. Estamos mantendo uma distânciazinha ali, que é exatamente o recomendado. Começo lhe perguntando como é que vocês estão fazendo a limpeza, por exemplo, aqui dessa entrada. Estão tendo dificuldade, provavelmente, de encontrar produtos de limpeza e desinfetantes, né? Como é que vocês estão resolvendo? Sim, bom dia. Nós tomamos como providência usar agora a água sanitária e o cloro, já que não conseguimos encontrar outro produto de limpeza, nem detergente, nem o álcool gel, nenhum tipo de álcool 70, sendo gel ou sendo líquido, está bem difícil. Nós estamos agora fazendo a pulverização. O Cleison, ele faz essa limpeza do elevador com a pulverização com cloro diluído em água. E assim a gente está tentando esterilizar aqui. O álcool gel que nós conseguimos, coloquei na bancada, ali para os funcionários usarem, no momento para esterilizar telefone, interfone, o controle, enfim, o que eles estão usando ali em cima da mesa. Álcool gel também com falta no mercado, aquele que você está deixando na área de maior trânsito, né, Sônia? Sim, a minha intenção era colocar um em cada andar, mas foi impossível, não estou conseguindo encontrar esse produto. Então, salão de festas está fechado? Salão de festas está fechado, as áreas que nós consideramos comum não estão sendo usadas, os moradores estão com grande entendimento a respeito dessas questões. Agora, a gente tem um segundo entrevistado e a Sônia vai me ajudar, porque a gente só tem um microfone, tem todo um processo que a gente está seguindo de higienização. Vocês estão vendo que ela está segurando o microfone com um papel, ela não toca no microfone. Agora eu vou pedir, por favor, Sônia, para passar o desinfetante no microfone, você pode passar assim por cima, rodar, gira um pouquinho. Isso também no cabo, na haste, pode botar o desinfetante ali. Ela vai pegar um papel que está numa mala do nosso equipamento, que também está higienizada, vai limpar o cabo na parte de cima, sem tocar as mãos dela. Pode dispensar o outro papel. E aqui
a gente vai entregar para o nosso segundo entrevistado a uma distância. Muito obrigada, Sônia. A gente tem aqui o Marcelo Borges, ele é diretor da Associação Brasileira de Administradora de Imóveis, que tem uma cartilha para orientar exatamente aí os condomínios a agir. E a Sônia já tinha uma dúvida. Ela está com reunião de condomínio para acontecer para troca de síndico. Qual é a orientação? Bom dia, obrigado, Sônia, por passar o microfone tão higienizado assim. A recomendação é que não façamos mais assembleias, as assembleias fiquem suspensas. A assembleia é uma reunião onde há um número de pessoas num ambiente fechado normalmente, então a recomendação é que realmente haja uma suspensão de todos os trabalhos de uma assembleia de condomínio. Se for inevitável, forma um grupo colegiado, é isso? Exatamente. Se for inevitável para tomar uma decisão urgente no condomínio, que pode acontecer, o ideal é formar um comitê, um colegiado, que possa se reunir preferencialmente até online, utilizando recursos tecnológicos como os grupos de WhatsApp ou através de aplicativos, que possam as decisões serem tomadas sem a necessidade de encontros presenciais. Agora, com relação a esses espaços de uso comum, salão de festas e playground, muita gente tem dúvida que diz assim, olha, está vazio, então eu posso ir, não tem aglomeração. Qual é a recomendação e qual a explicação? A recomendação é de fechar realmente. Se a gente abre precedente para uma pessoa, outros condôminos, outros moradores também vão se sentir no direito de fazer uso dessas áreas. Então, o ideal é realmente deixar fechado. O síndico tem o dever jurídico de zelar pela segurança e pela saúde dos moradores. Então, ele cumpre esse dever fazendo um monitoramento de não utilização nessas áreas. Aquelas áreas de recreação, como playground, que às vezes as crianças ficam estressadas, ficam ansiosas, porque estão em casa sem o ano letivo escolar funcionando, é que, pelo menos, se isso for o caso, deixar que uma criança com a família entre por vez e depois que essa criança saia, com um tempo determinado, venha a equipe de limpeza, faça a higienização para que uma outra criança possa utilizar. Tudo dentro de bom senso. Para a gente encerrar bem rapidamente, o síndico, ele tem poder para decidir, ninguém entra no salão, ninguém entra no playground? Exatamente. Como eu falei, o síndico tem um dever jurídico de zelar pela segurança e o interesse e a saúde dos moradores. Está na lei isso. Ele cumpre esse dever, sendo esse determinando o fechamento das áreas e realmente a reclusão das pessoas nos seus apartamentos. Muito obrigada, Marcelo, Sônia, o pessoal que está trabalhando, o pessoal da limpeza. A gente volta agora ao estúdio. Márcio, vamos ver se a gente consegue esclarecer se essa limpeza feita aqui está correta ou precisa de algum redirecionamento. Com Boa. vocês. Larissa, muito obrigado. Agradeço mesmo o pessoal aí do seu prédio, do prédio onde você está. Não sei se você mora nesse prédio, acho que não, mas agradeço muito a participação de todos eles aí. Doutor Renato, o senhor viu lá a limpeza, falta álcool gel, deu prioridade para a portaria. Como é que o senhor analisa o que a gente viu aí? Então, a gente tem que usar o bom senso para tudo, né? Até por causa da falta de recursos que nós temos hoje. A prioridade número 1 da desinfecção são os locais onde a gente encosta com as mãos. Então, se está faltando desinfetante, às vezes eu não preciso desinfetar chão, uma parede que ninguém encosta. Eu vou priorizar o botão do elevador, vou priorizar as maçanetas, os locais que as pessoas encostam. Se você não encontra nenhum desinfetante, não tem jeito, a limpeza com água e detergente, ela não é 100% eficaz, é melhor o desinfetante. Mas a limpeza com desinfetante já é uma grande ajuda. Mas a água sanitária, por exemplo, funciona? Funciona. O problema é que ela é um pouco mais corrosiva, tem alguns materiais que você não vai poder utilizar. Tá? E ela tem um risco na manipulação. As pessoas que usarem têm que ter todo um cuidado para não sofrerem queimaduras com a água sanitária. É possível usar isso tudo, dá para fazer. Agora, a gente tem que ter bom senso. O que não pode é deixar de ter limpeza. Tá? A gente tem que limpar tudo. Márcio, claro. Um assunto que foi abordado nessa reportagem a respeito das reuniões. Reunião de condomínio? Não só de condomínio. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que eu sou o presidente, e todos os nossos eventos, eles foram cancelados. Não existe, pelo menos até agosto, nenhum evento, nenhuma reunião presencial entre os associados ou ao público médico em geral, ao público interessado em alergia em geral. Todos eles foram cancelados e as reuniões de diretoria estão sendo feitas por videoconferência. Não pode haver tolerância.
Sim, a gente tem que tentar dar o exemplo, ainda mais se nós somos uma associação de imunologia, alergia e imunologia. Não, vocês médicos são alvo agora, e acho que para o bem. Agora, tem uma pergunta aqui da Fabiana. Ela mora com 2 idosos, ela se preocupa com as compras que chegam da rua. Eles estão em quarentena, estão tendo a possibilidade, têm posses, têm a possibilidade de fazer essa compra online e o supermercado entrega em casa. Ela se preocupa com a sobrevivência do vírus em caixas de papelão, em embalagens. Falamos muito aqui, o vírus dura 72 horas em tal material, em papelão, em vidro, em plástico. Preciso limpar caixa a caixa que chega do mercado? Em geral, não é necessário você ter um pânico completo com relação a isso. O risco de ter uma secreção, alguém espirrar em cima de um material desse é muito pequeno. Se for factível você puder passar até um pano úmido para tirar as secreções, já é o suficiente. Não precisa passar um desinfetante, especialmente em alimentos, que você pode contaminar esse alimento com uma substância que pode ser tóxica. Mas eu não teria tanto esse exagero. Nosso problema maior não está nisso. Nosso problema maior está nas mãos. E quando a gente fala de mãos, a gente lembra de álcool gel. E a gente lembra da reportagem ontem do Jornal Nacional, feita pela Graziela Azevedo, nossa colega repórter aqui da nossa redação, e pelo William Santos. Eles mostraram álcool gel vendido na esquina, na porta dos metrôs, feitos com uma manipulação que a gente não sabe onde foi feita, caseira, e, claro, colocando em dúvida a qualidade daquele produto. Qual é o risco de se comprar esse tipo de produto? Se a pessoa está na rua ainda e está vendo aquele produto sendo vendido ali, tentador, porque na farmácia você não encontra. Qual o risco de comprar isso? Tem 2 riscos. Primeiro, que o álcool evapora muito rápido. Na manipulação do álcool para se formar o álcool gel, você pode ter perdido a eficácia desse álcool. A segunda coisa é que você não sabe que produtos químicos foram utilizados para essa manipulação. Então, você pode ter desde reações alérgicas até corrosão da pele e efeitos colaterais que são totalmente indesejáveis e são um risco para a população. Exatamente. Nós falamos ontem aqui sobre a situação das favelas do Brasil. São lugares onde as casas ficam muito próximas umas das outras. E esse não é o único problema. Muitas vezes, famílias inteiras, com parentes de diversas idades, precisam viver em lugares muito apertados, com apenas 1 ou 2 cômodos. Ontem, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, deu 5 dias de prazo para que o Ministério da Saúde esclareça as medidas que estão sendo adotadas no combate ao coronavírus nas favelas e nas periferias das cidades brasileiras. A gente vai agora para Brasília ao vivo falar com o repórter que está aqui todo dia com a gente, o Fabiano Andrade. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde, pelo menos por enquanto, não se pronunciou a respeito desse pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal. No pedido que foi apresentado ao Ministério, a Procuradora Federal Débora Duprá disse basicamente que as diferenças sociais, as desigualdades, não podem ser potencializadas em uma situação de calamidade pública como a gente está vivendo aqui no Brasil. Ela disse o que quer dizer isso é que as pessoas mais pobres naturalmente estão mais vulneráveis e precisam de uma assistência diferenciada por parte da saúde pública brasileira. Por isso foi cobrado esse pedido de explicações sobre o que o Ministério da Saúde está fazendo especificamente voltado para as pessoas mais pobres. E quando a gente fala em favelas, muitas vezes a gente se lembra das comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas aqui em Brasília a gente costuma ver essa cena da esplanada dos ministérios, só que aqui no Distrito Federal a gente tem a região do Sol Nascente, que em termos populacionais fica atrás apenas da Rocinha, no Rio de Janeiro. Seria a 2ª maior comunidade do país, bem aqui no Distrito Federal, perto do centro do poder. Por enquanto, o Ministério da Saúde não tem nenhuma resposta a esse pedido que foi apresentado pelo Ministério Público Federal. E ainda falando do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou no Supremo Tribunal Federal ontem com um pedido para que os 2 bilhões e 600 milhões de reais que foram recuperados pela Petrobras na Operação Lava Jato sejam agora destinados ao Ministério da Saúde para ações de combate ao coronavírus. Esse dinheiro, 2 bilhões e 600 milhões de reais, foi destinado tanto para o Ministério da Educação quanto para ações de combate ao meio ambiente. No pedido que foi apresentado ao Ministério Público Federal, o procurador disse que como essa verba não foi executada ainda e se trata de dinheiro de orçamento, passível, portanto, de realocação, ele pediu que esse dinheiro seja destinado ao Ministério da Saúde. Até agora, o Supremo Tribunal Federal não emitiu nenhuma decisão em cima desse pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República. Claro, a gente continua acompanhando tudo aqui de Brasília, Márcio. Muito obrigado, Fabiano.
Para falar sobre possíveis soluções para pelo menos amenizar o problema nas comunidades pobres do Brasil, a gente volta ao vivo até o Rio de Janeiro, porque o repórter Edivaldo Dondosola, ele está ao lado da arquiteta social, o nome dela é Tainá de Paula. Dondosola, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Estou bem em frente à favela da Rocinha, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, uma das maiores do país, justamente para falar sobre esses desafios para quem vive nas comunidades. A Tainá, que está com a gente, vai ajudar com algumas dicas. Tainá, a gente viu, né? Isolamento é muito importante nesse momento, mas em ambientes ventilados. Quem mora em comunidades muitas vezes não tem nem uma janela no cômodo. O que fazer nessas horas? Bom dia. Bom dia, obrigada, Edivaldo. É uma catástrofe, infelizmente, a gente está falando sobre moradia digna no meio de uma pandemia de coronavírus, né? A maioria da população periférica e favelada do Brasil vive em condições insalubres, em condições inadequadas nas suas moradias. É fundamental a gente garantir não só para a população de risco, né, que pode vir a contrair o Covid-19, mas também os doentes que precisam ter moradias adequadas para garantir a sua melhora rapidamente. Agora, nesse momento de pandemia, você como arquiteta social, que dicas você daria para os moradores nesse momento? O que eles podem fazer para deixar o ambiente um pouco mais arejado, para evitar esse contágio interno? Claro, é fundamental garantir janelas, né, aberturas, vãos, principalmente no dormitório principal da casa, onde o doente ou os pacientes de risco têm que ficar obrigatoriamente nesse cômodo ventilado, e nas áreas úmidas, que se cozinham, as cozinhas, e a área de serviço e as áreas úmidas de modo geral. Fundamental também a gente garantir que as paredes não estejam úmidas, né? Como é que a gente impede as infiltrações e faz os reparos necessários nessas infiltrações. Mas é importante também, Edivaldo, falar que as pessoas não têm condições de fazer isso sozinha. A gente, corpo de técnicos, as entidades de arquitetos e urbanistas se colocam à disposição, mas é óbvio que a gente precisa de um plano de melhoria habitacional emergencial, para além de habitações, de lugares adequados emergenciais para serem disponibilizados, como hotéis, como hospitais privados que foram estatizados em outros países. Tem que contar com a ajuda do poder público, né? Sem Agora dúvida. Você falou aí, por exemplo, da cozinha, ambientes úmidos. A gente sabe que é importante chegar em casa, tomar banho, higienizar aquela roupa. Muitas vezes as pessoas que vivem em comunidades só têm um ponto de saída de água dentro de casa, que é o mesmo usado para a casa inteira. Isso também é um problema. Um problema grave. Nós passamos aqui no Rio de Janeiro uma grande crise hídrica, e falar que quase metade dos domicílios não tem acesso universal à água limpa, água tratada e a esgoto tratado. Então a gente vive aí uma injustiça sanitária muito grande no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, que essa realidade se repete. Fica ainda mais evidente nesses tempos de pandemia. Muito. Como as pessoas muitas vezes vão usar um ponto de água para fazer sua higiene de mão, para fazer a higiene dos seus alimentos, para fazer a higiene muitas vezes das suas roupas, as pessoas usam o mesmo tanque para múltiplos usos. É fundamental que a gente garanta pontos de água, acesso à água potável para a ampla maioria dos moradores dessas comunidades. E aí, de novo, a importância do papel do poder público nesse momento, garantir um direito que é básico para as pessoas, que não é garantido nem para os moradores das comunidades. Claro, claro. Infelizmente, a gente vai começar a falar de melhoria digna, adequada nas habitações a partir da pandemia do coronavírus, mas eu espero que a gente inicie um ciclo aí de discussão da moradia do brasileiro. Tainá, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação ao vivo aqui com a gente, que a gente aprenda pelo menos um pouco, né, para tentar diminuir essa desigualdade nesse momento de pandemia. Márcio. Edivaldo, muito obrigado. Agradeço muito a Tainá. Foram décadas de descaso com moradia, com saneamento. Retomar isso é difícil, mas precisa ser feito agora para que a gente não tenha problemas no futuro. Muito obrigado, agradeço muito a ela. Eu volto aqui com o Dr. Flávio. Eu já fui em favelas fazer reportagens. Tem lugares que não tem janela. Você tem casa que não tem janela. Qual é o perigo disso? Qual é o risco que essas pessoas estão morando, especificamente na sua área, sobre bronquites, rinites, alergias, ainda mais nessa época que o tempo começa a virar, daqui a pouco a gente vai dar detalhes disso. Mas qual é o risco de uma pessoa viver num ambiente sem ventilação? Márcio, a principal causa de alergia respiratória são os alérgenos inalantes. Então, é a poeira, são os ácaros da poeira, o mofo, os fungos, né, o mofo, e pelo de animais e outros materiais inalantes. Então, você imagina um ambiente fechado, úmido, com proliferação de mofo. O ácaro, determinados tipos de ácaro, e o ácaro que agride ou desencadeia uma crise alérgica, ele se alimenta de mofo, ele se alimenta de fungos. E, então,
é um ambiente totalmente inóspito, esse ambiente sem as mínimas condições de infraestrutura. A Tainá está perfeita, foi perfeita na sua colocação, de que esses desencadeantes, esses alérgenos têm que ser, de alguma forma, controlados e realmente devem ser num ambiente onde se consegue limpar o mofo com material com cloro, onde se consegue tirar os materiais estofados, tapetes, cortinas, para diminuir a carga antigênica da poeira e dos ácaros, perfeito, né? O problema é quando existe essa situação mais calamitosa. Mas voltando aos desencadeantes, aos alérgenos, é importantíssimo fazermos a higiene ambiental. Diminuirmos a carga alergênica que o paciente alérgico está exposto. Então, isso é fundamental. Higiene, retirada de material, uso de capas antialérgicas para travesseiro, para colchões. Como alérgico, eu digo que isso funciona. Agora, doutor Renato, num ambiente apertado, como fazer isolamento? Então, a Tainá colocou muito claro, porque é muito importante isso. Esse problema os profissionais de saúde denunciam há muito tempo. Um cômodo pequeno é ambiente para transmissão de tuberculose, para vírus respiratórios, para diarreias. Isso tem impactos econômicos severos e tem problemas de saúde que se espalham por toda a sociedade. Ou seja, não é um problema individual dessas pessoas, isso é um problema de toda a sociedade. Agora, como adaptar essas normas para uma condição dessa? Aí tem que usar a criatividade. Não existe uma norma específica. Se eu tenho um idoso que é de risco no meio de 7 pessoas morando em um único cômodo e não tem água, não tem álcool gel, o que nós podemos fazer? Talvez as pessoas morarem com vizinhos, são situações que são imprevisíveis. É muito difícil a gente fazer realmente a contenção de um vírus em situações que não são satisfatórias. O senhor deu uma dica boa aí. Talvez, se a gente perceber que a doença começa a se espalhar e chega às comunidades com impacto realmente, talvez a solidariedade entre os vizinhos possa ser uma saída para quem tem uma casa maior, quem tem uma laje, possa receber pessoas, dividir as famílias. Isso, também fazer um esforço, já que nessa situação não tem como fazer o que se faz para as classes mais abastadas, o que se pode fazer é talvez reservar recursos, fornecer álcool gel específico para essa população de risco, de alguma forma diminuir o risco para essa população. Porque, como o senhor bem disse, falta água em muitas delas. Na maior cidade do país, e a que registra o maior número de casos, começam hoje medidas restritivas para que o comércio fique fechado, exceto, claro, aquelas lojas que precisam abrir, supermercados, mercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis. Falamos agora ao vivo com a minha colega Sabina Simonato, que está no bairro da Lapa, não é isso, Sabina? Bom dia. Isso, Márcio. Bom dia a você, bom dia a todos, onde o comércio pulsa aqui na cidade de São Paulo, mas aqui vocês podem observar imagens ao vivo, tá tudo fechado, é um ou outro carro que passa por aqui, então as lojas de calçado, de sapatos, enfim, de roupas, todo mundo fechado, em cumprimento a esse decreto da prefeitura, né, que determina o fechamento do comércio por 2 semanas, até o dia 5 de abril. O que a gente vê é um pedestre ou outro, e alguns deles são próprios funcionários das lojas, porque o que eles estão fazendo? Eles estão chegando, entrando, abrem as portas e fecham. E lá dentro conversam com o patrão para pedir um vale, enfim, e depois vão embora, porque tem essa questão financeira. Também podem fazer vendas pela internet. Vocês estão vendo que a gente está atravessando a rua com facilidade, né? Porque, de fato, não tem trânsito. Essa cena que a gente está vendo aqui se repete também no Brás, no centro da capital. Lojas fechadas, inclusive ruas interditadas. Agora, quem pode abrir? Comércio como esse que a gente mostra aqui. Açougues que vendem comida, são estabelecimentos essenciais para a população. O movimento está ok, aqui nada fora do normal. A gente também vai mostrar o funcionamento de lanchonetes, tá? Porque essas estão abertas, padarias, supermercados,
Lembrando também você que precisa de farmácia, as farmácias não vão fechar, também os postos de combustíveis, tem a questão de lojas que vendem alimentos para animais, então tudo isso funcionando. Aqui a gente vê, olha, essa lanchonete que está com as portas abertas, cumprindo aí o reforço da higiene, mantendo as mesas distantes, mas ainda assim o movimento por aqui caiu cerca de 70%. A essa hora da manhã era para ter umas 20 pessoas, só tem um cliente ali dentro. E olha, atenção você que mora aqui na cidade, serviço suspenso nos parques municipais a partir de amanhã, sábado, eles estarão fechados, Márcio. Sabina, para deixar realmente todo mundo em casa. Te agradeço muito a participação, agradeço a toda a equipe aí na Lapa, em São Paulo. Vamos para a primeira rodada de perguntas que chegaram pelo hashtag Jogo da Velha, Pergunta Corona, tudo junto. Eu já tinha separado uma pergunta aqui, mas é claro que eu perdi, né? Bom, vamos aqui com o Glauco. Vim para uma consulta de rotina com o oftalmologista, a clínica está dando máscaras a todos os pacientes e pedindo que a gente permaneça o tempo inteiro com ela. A medida é necessária, doutor Renato? Não depende da clínica. Se você tem uma sala de espera com várias pessoas e que estão em proximidade, e às vezes uma distância pequena, vale a pena sim. O ideal é que a porta da clínica fique aberta e as pessoas fiquem numa distância, assim, mais ou menos, uns 1,5 metro, 2 metros de distância. 2 metros é a distância segura. Se as pessoas estão a 2 metros de distância, nós temos uma segurança. Numa situação como essa, acho que existe um bom senso de proximidade de usar máscara. Aqui nós temos 2 perguntas que a gente vai repetir isso o tempo todo. Bronquite, ainda mais que estamos com um especialista aqui. A do Luiz. Tive bronquite há 20 anos. Faço parte do grupo de risco? E tem outra pergunta da Natasha. Meus filhos têm bronquite, os cuidados são os mesmos? É muito oportuna essa pergunta, porque vai esclarecer alguns conceitos que existem no conhecimento, no costume da população em geral. Por exemplo, bronquite. O paciente que apresenta tosse, crises de tosse, sibilância, falta de ar, de repetição, e que é sensibilizado por um alérgeno, ele não tem bronquite, ele tem asma. Muitas vezes a população se assusta com esse termo. Meu filho tem asma, meu filho tem que usar bombinha, tem que... Sim, a asma tem leve, moderada e grave. A asma leve, moderada, ela é perfeitamente controlável e hoje em dia a asma grave também é controlável. Então, vamos tomar cuidado com questão de conceito. Às vezes, é muito comum nós estarmos orientando os pacientes com relação à asma e a pessoa se priva dessa orientação falando, não, meu filho não tem asma, meu filho tem bronquite. Então, é muito necessário ter esse esclarecimento diagnóstico médico de um especialista para que não exista essa confusão. E, dentro disso, quando o paciente já tem um diagnóstico de asma, aí sim. Então, cabe tudo isso que nós estamos falando. Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento adequado conforme a gradação, a gradação de gravidade, né? Quanto mais grave, mais remédio vai precisar. Mas sempre tendo como pano de fundo que a asma é uma doença inflamatória e que medicação anti-inflamatória deve ser utilizada para tal. E aquele rapaz que teve bronquite há 20 anos, só para a gente terminar? Então... Alguém se cura da bronquite assim? Não, veja bem, a asma ela é uma doença que não tem cura, né? Ela é controlada, o paciente pode levar a vida normalmente como qualquer pessoa da idade e da classe social que esse paciente pertença. Entretanto, como eu já disse, se há 20 anos ele teve bronquite, pode ser que ele, na verdade, tenha asma e possa recrudescer agora na fase adulta. Entendi. E a exceção disso que eu estou falando é simplesmente o lactente sibilante, que ele sibila o bebezinho, que sibila até os 2 anos. E muitas vezes ele para de sibilar. É o lactente sibilante transitório. E que depois... esse paciente pode parar de sibilar, porque ele não tem mais infecção viral, ou ele pode continuar onde se fecha o diagnóstico de asma. Muito bom, doutor Flávio. Agora são 10 horas e 54 minutos. A gente volta em instantes com novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Aguarde.
Estamos de volta com o nosso programa Combate ao Coronavírus. E para você entender como nós fazemos nosso programa, como ele está envolvendo todos os colegas aqui da Globo, ontem a equipe estava na redação e chegou uma pessoa para nos lembrar. O outono começa nesta sexta-feira. Vocês não acham importante? É super importante, porque os médicos e pesquisadores têm dito que as temperaturas mais baixas podem ser um problema. As pessoas tendem a ficar mais aglomeradas em ambientes fechados. Por isso, falamos como será essa nova estação, com quem nos trouxe essa ideia. Nossa colega Jaqueline Brasil. Jaque, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Bom dia para você, doutores, bom dia. E bom dia para todos. Só também para esclarecer um pouco que, nessa hora, a gente sempre quer ajudar de alguma forma, né? Claro. E aí eu fiquei pensando, como representante, apresentadora da previsão do tempo dos nossos jornais da manhã, de que forma eu poderia ajudar? E aí eu pensei, acho que muita gente que está em casa está agora pensando nisso. Será que o tempo vai ajudar ou não vai? O que vai acontecer? E é por isso que eu vim aqui. E claro... E o que você tem para a gente? O que você mostra nesse mapa aí do outono? Gente, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que o outono, ele é a transição do verão para o inverno. Então, na primeira parte, a gente realmente vai sentir ainda as características da estação mais quente do ano. E depois, o outono vai entendendo que ele está indo para a estação mais fria. Começou hoje e vai até junho. Agora, é interessante a gente prestar atenção que, assim como no verão, o Oceano Atlântico, ele vai comandar muita coisa. Então, tem a ver com a temperatura da água, a falta de variação. E aí, as frentes frias, as poucas frentes frias, vão se formar mais no Sudeste. E é por isso que o Sudeste vai ter mais chuva do que o normal para essa época do ano. E como teremos muita nebulosidade, a temperatura fica mais baixa. E aí, Márcio, é que vem a nossa primeira preocupação, né? A gente sabe que todo mundo está agora em casa, como deve estar, mas com mais chuva e com temperatura mais baixa, a gente passa agora para os nossos especialistas, né? Há essa preocupação da gente ficar mais doente. Doutor Renato. Sim, mas a gente tem que pensar que esse outono vai ser diferente. No outono normal, no inverno normal, você pega um metrô, você pega um ônibus, se contamina, como a gente está vendo. Nessas situações, vai para um local aglomerado, cheio de gente, com janelas fechadas, que não quer sair porque está frio, fica todo mundo mais junto, a gente transmite. Quer dizer, temos essa troca de vírus já normalmente. Só que agora nós estamos confinados nas nossas residências, só que a gente não está circulando, então a gente não está trazendo o vírus para dentro de casa. Então, paradoxalmente, vai acontecer um fenômeno que provavelmente nós não vamos com esse aglomerado. Se for dentro de casa e todo mundo respeitando, nós não vamos ter essa troca de vírus mesmo com a aglomeração. Isso é o previsto. Ah, tá. E olha, a gente nem vai sentir tanto essa diferença de temperatura no caso do outono para o verão, por quê? Não vai ficar mais frio? Então, mas a gente vai estar dentro de casa, né? Para quem está dentro de casa, vamos deixar bem claro, né? Porque na primeira parte do outono, a média da máxima vai ficar na casa dos 26, depois cai para 22. Claro que quem estiver em casa conseguir fazer isso não vai sentir tanto. Agora, quem conseguir, obviamente. Agora, no sul do país, o que me chamou a atenção é que teremos mais calor e menos chuva, porque a massa de ar seco ela vai ficar mais presente na região. E aí, Márcio, tem a questão de quem tem problema respiratório para respirar. Aí, no caso, é um problema também. Doutor Flávio, essa é uma época problemática para quem tem as suas ites aí, né? Sim, sem dúvida. Como eu havia falado, existe uma inflamação das vias aéreas. Essa inflamação, com o ressecamento do ambiente, ela se agrava, porque o ressecamento agride as vias aéreas. Então, obviamente, se torna um ambiente propício pelo ressecamento, pela agressão das vias aéreas, já desencadear alguma crise. E, ampliando a inflamação, torna-se mais disponível um ambiente mais... A mucosa fica mais exposta a uma infecção viral. Então, realmente é uma conjunção de fatores que pode agravar. A principal influência do outono que a gente observa está nessas duas regiões, Sudeste e Sul.
Para você que está no norte, no centro-oeste e no nordeste, essa chuva ela vai permanecer. Em alguns locais em menor quantidade, em outras em maior quantidade. Agora, a previsão para amanhã é que realmente a gente fica observando bem, porque tem uma frente fria prevista. A gente vai para o nosso próximo mapa para mostrar que a frente fria, ela já está aqui em São Paulo. Já houve uma mudança no tempo. Nós estávamos durante a semana com temperaturas acima dos 30 graus. Hoje, máxima de 27 e amanhã só 24. E no Rio de Janeiro, hoje, máxima de 34. Ontem foi 36 e amanhã 27. E aí eu fico pensando na tal da friagem, naquela mudança que a nossa mãe falou, ó, cuidado com a friagem. Essa mudança aqui no tempo, com certeza, influencia. Especialmente, né, quando você chama de amplitude térmica, a diferença quando amanhã está frio, vem calor durante o dia e depois... E que é uma característica do outono também. Isso também mata os alérgicos da vida, os ites da vida, né? Sim, a mudança de temperatura ela é apontada como um desencadeante muito importante das crises alérgicas, das doenças alérgicas. Entretanto, vamos ter bom senso, né? Eu acho que vão começar a existir maiores diferenças de temperatura no outono e no inverno, mas nem por isso deve-se exagerar nos cuidados em termos de proteção de ambiente e nunca perder de vista a higiene ambiental, a higiene de prevenção do coronavírus. Só por enquanto a gente tem tempo, na segunda-feira começa a vacinação contra a gripe. A gente fala de friagem, tempo mais frio. Começa agora a vacinação contra a gripe. Qual é a importância de tomar essa tomar essa vacina contra a gripe? A gente sabe que ela não protege contra o coronavírus. Em primeiro lugar, as pessoas que são vulneráveis, o grupo de risco. Elas podem ter os mesmos problemas que teriam com o coronavírus pelo vírus influenza, que também é um vírus agressivo. A segunda coisa é que, se uma pessoa tomou a vacina e chega com um quadro respiratório num pronto-socorro, o médico tem mais facilidade de apontar que esse é um caso mais provável de Covid. E não podemos esquecer da vacina para pneumonia, que para as pessoas que estão no grupo de risco, elas fazem parte do calendário, as pessoas precisam tomar. Vamos falar muito sobre essa vacinação na segunda-feira. Para a gente finalizar, acho que é muito importante você que está nos vendo agora, deixar bem claro que como nós estamos na transição do verão para o inverno, essa oscilação vai acontecer em muitos casos. Teremos sol, teremos chuva, teremos temperaturas um pouco mais altas e temperaturas um pouco mais baixas. Então, fica total recomendação dos nossos especialistas para a gente cuidar direitinho da saúde dentro de casa. Jaqueline Brasil, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão e pela sua participação aqui no Combate ao Coronavírus. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Bom dia. A gente vai agora com alguns números atualizados pelo Ministério da Saúde. Nós temos aqui no nosso telão os números atualizados do coronavírus, do novo coronavírus, da Covid-19 aqui no Brasil. Será que a gente vai ter agora, neste momento, esses números? Esses números são atualizados a todo momento pelo Ministério da Saúde em cima de casos, dos números, das informações que chegam das secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. Aqui está, então, neste momento, pelos dados do Ministério da Saúde, totalizados em cima das informações das secretarias estaduais, nós temos 650 casos confirmados da Covid-19 no Brasil e 7 óbitos aqui no país. A gente fala agora da situação na região Nordeste. O governo de Pernambuco anunciou medidas restritivas que começam a valer a partir de amanhã. Eu converso com meu colega Ixará, Márcio Bonfim, lá no Recife. Márcio, bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Pernambuco, várias medidas restritivas também foram anunciadas. O governo do estado determinou o fechamento de shoppings, salões de beleza, restaurantes, lanchonetes e comércio de praia. Com essa decisão, bares, lanchonetes e restaurantes podem continuar funcionando apenas com serviços de entrega. E os parques e praias só podem receber pessoas para práticas esportivas. O aeroporto do arquipélago de Fernando de Noronha também vai fechar. Somente as farmácias e os supermercados ficam abertos. A medida começa a valer a partir de amanhã e faz parte das ações para frear a prorrogação do novo coronavírus. Pernambuco tem 28 casos confirmados da Covid-19. Outra informação que estamos acompanhando. Vai ser montado um grande esquema de transporte para retirar os passageiros do navio que está atracado no Porto do Recife desde a quinta-feira da semana passada. Um idoso e a mulher dele testaram positivo para os sintomas da Covid-19. O embaixador britânico do Brasil anunciou por uma rede social que hoje, às 9h30 da noite, sairá um voo fretado do Recife com destino à cidade de Londres, na Inglaterra. Os passageiros do navio, que não são ingleses, também serão encaminhados ao destino final. Tem um outro voo fretado para a Austrália, que também vai distribuir os passageiros de outros países. E um último voo para os Estados Unidos, que também de lá
vai fazer essa distribuição. Com as 2 pessoas que estavam no navio e testaram positivo para a Covid-19, aqui em Pernambuco, reforçando, são 28 casos confirmados e 311 em investigação. Aqui no Nordeste, nós também temos os números dos outros estados. O Maranhão ainda não tem nenhum caso confirmado, mas já decretou estado de calamidade pública e os ônibus interestaduais param de circular amanhã no estado. O Piauí confirmou 3 casos até agora e tem 65 em investigação. O Ceará está com 24 casos confirmados e 766 suspeitos. O Rio Grande do Norte tem um caso confirmado e 108 suspeitos. O governo decretou estado de calamidade pública e os shoppings de Natal fecham a partir de amanhã. A Paraíba também tem um caso confirmado e outros 114 em investigação. São números que estão sendo atualizados, Márcio. Ainda há pouco você falou que o Ministério da Saúde acabou de divulgar números que estão sendo atualizados também por aí. Voltamos com você no estúdio de São Paulo. Muito obrigado, Márcio. As notícias de Pernambuco, logo depois do combate ao coronavírus, com o meu xará Márcio Bonfim. Márcio, muito obrigado. Volte sempre aqui. Vamos agora a Campo Grande falar com a repórter Cláudia Geiger sobre um problema que está atingindo várias cidades brasileiras, a queda nas doações de sangue. Cláudia, bom dia. Aí em Campo Grande, eu sei que caiu 50% o número de doadores, não é isso? Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem percebido, sim, a falta de doadores no Hemosul, que distribui as bolsas de sangue para todo o estado, e isso tem acontecido em muitas cidades brasileiras. Por conta dessa orientação de evitar aglomerações, as pessoas deixaram de ir doar. Isso está acontecendo em São Paulo, em Santa Catarina, aqui em Mato Grosso do Sul, no Ceará. Aqui em Campo Grande, em uma semana, caiu pela metade o número de doadores. Eram 200 e aí não apareceram nem 100 doadores, por isso o Hemosul está mudando a estratégia. A gente vai conversar agora com a coordenadora do Hemosul e vai explicar para a gente. Marli, por favor, como é que vocês mudaram essa estratégia? Vocês estão fazendo o agendamento, estão chamando as pessoas? Bom dia. Isso, bom dia. Para evitar a aglomeração dos doadores, nós estamos agendando as doações. Também estamos tomando outros cuidados, como deixar o espaço entre as cadeiras. Foi interditado algumas cadeiras para aquele espaço orientado de ser de 1 metro, 1,5 metro entre um doador e outro. Também a parte de higienização dos materiais utilizados, nós estamos tendo cuidado redobrado com a higienização desses materiais, desde canetas, pranchetas, balcões, cadeiras e tudo mais. A gente está aqui do lado de fora do Hemosul para as pessoas poderem entender que é uma questão de segurança, porque como a gente também anda muito, né, pela cidade, em vários pontos, então a gente está conversando do lado de fora. Lá dentro, vocês também estão fazendo, na hora de coletar o sangue, uma separação dos doadores. Como é que vocês estão fazendo essa separação e se já melhorou um pouco, se já apareceram mais pessoas? Isso, já apareceu mais doadores. Nós, também nas cadeiras de coleta a gente tem esse intervalo entre uma cadeira e outra para ficar o espaço adequado. Obrigada, Marli. Então, olha, aqui eles estão precisando muito do O positivo, viu? Em Mato Grosso do Sul, a gente já tem 9 casos de novo coronavírus confirmados. São 8 em Campo Grande e 1 no interior do estado, Márcio. Então, as pessoas estão aí aceitando e também vindo fazer a doação no agendamento, justamente com essa preocupação de não ter aglomeração, né, Márcio? Mas tem que continuar ajudando, porque tem gente precisando nos hospitais de todo o país. Excepcional, Cláudia. E essa é uma dica muito boa, marcar horários, agendar horários, seja para qualquer serviço que for. Aqui em São Paulo tem supermercado que separou o horário da manhãzinha, está abrindo 1 hora mais cedo para receber os idosos. Quem sabe esse exemplo a gente não consegue espalhar para outras áreas que precisam receber pessoas, as pessoas precisam ir nesse setor, nesse comércio, elas têm que ficar de quarentena, mas uma necessidade tem que ir para lá num horário diferenciado. Na doação de sangue, isso acontece em vários locais, como lá em Campo Grande. Agora, falando em termos de sangue, a gente lembra de saúde, a preocupação é, se o número de casos crescer exponencialmente, ou seja, muito rapidamente, nosso sistema de saúde não aguenta. A pergunta é, como é que nós estamos nos preparando para isso, doutor Renato? Nos hospitais que o senhor frequenta, nas histórias que você ouve dos seus colegas, como é que está sendo essa preparação? Acho que nós temos 3 pontos para falar dentro disso. Lembrando que nós estamos fazendo essas medidas de contenção para que o serviço de saúde consiga dar conta disso tudo, que não venham todos os casos de uma vez só, que nenhum sistema do mundo suporta um número grande de casos. Em primeiro lugar, existe uma preparação no Brasil inteiro, eu falo por São Paulo, que tem mais de uma dezena de hospitais que têm áreas restritas para tratamento de casos graves, que foram financiadas pelo Ministério da Saúde há muitos anos. Essas áreas existem, que dão conta do tratamento de um grande número de pessoas. Então, quer dizer, já existe essa preparação.
Em segundo lugar, existe a preparação individual de cada serviço de saúde para isso. Cada hospital tem que ter seu fluxo, tem que ter áreas específicas para triagem e tratamento dessas pessoas. E isso é heterogêneo, depende da própria estruturação. Hospitais que estão mais desestruturados não têm essas áreas. E, em terceiro lugar, o que é muito importante, existe uma corrida de pacientes hoje aos prontos-socorros. E essa corrida... Sem necessidade. Sem necessidade. Essa corrida, esse pânico, ele, independente, por melhor que seja o preparo do serviço de saúde, o volume de pessoas, se for muito grande, especialmente desnecessário, com estresse, muitas vezes maltratando, como a gente já viu, profissional de saúde, isso vai piorar a atenção daquelas pessoas que estão doentes. E a gente tem que falar, se essa corrida acontecer sem necessidade, como o senhor bem disse, o posto de saúde vira posto de doença, porque pessoas que não precisariam estar ali estão ali sendo contaminadas por pessoas doentes que necessitam estar ali. Ou seja, a contaminação vai acontecer onde a gente menos imagina, no posto de saúde, no hospital. Não só a contaminação, como uma atenção de saúde deficiente. Se desvia a atenção. E o médico ele vai ser forçado a fazer coisas, como muitas vezes está acontecendo, de fazer exame desnecessariamente, gastando o exame, internando pessoas desnecessariamente. Então, nesse momento, é importante para que as pessoas tenham calma. Vamos ver agora outras informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Os esclarecimentos são do Dr. Alberto Chebabo, infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Principalmente nessa época de pandemia, né, onde a gente tem um vírus novo circulando e uma doença que está causando quadros graves e óbitos, a gente tem que intensificar todas as nossas medidas de limpeza, né, de limpeza e desinfecção daqueles materiais, daqueles equipamentos, daquelas superfícies que a gente mexe o tempo inteiro, que são responsáveis por parte da transmissão desse agente, né, infeccioso, desse vírus, para as pessoas. Então, alguns equipamentos, algumas superfícies, elas são muito tocadas. O telefone celular, né, as maçanetas, o botão do elevador, teclados de computadores, né, corrimão, os locais onde a gente segura, por exemplo, no transporte público, né, todos esses locais são locais de muito manuseio, todas as pessoas botam a mão, né, obviamente, a gente tem uma chance maior da presença de micro-organismos, inclusive esse novo vírus, nesses locais. Então, a recomendação é que a gente intensifique a limpeza e até a desinfecção, utilizando alguns desinfetantes, né, permitidos para cada uma dessas superfícies, né, para não estragar também esses materiais, para desinfetar com uma frequência maior. Lembrando que quando a gente coloca a mão nesses materiais ou nessas superfícies, a gente se contamina, as nossas mãos ficam contaminadas, mas a gente não leva a doença para o nosso organismo se a gente não pegar a mão e colocar na boca, passar a mão no olho, né, ou no nariz, ou pegar num alimento e levar para a boca. Se a gente conseguir fazer uma limpeza, uma higienização adequada da mão, utilizando o álcool gel, mesmo a gente tocando nessas superfícies contaminadas, a gente vai evitar de se infectar, higienizando as mãos, porque aí, a partir daí, eu já eliminei o vírus da minha mão, mesmo que eu tenha me infectado em alguma dessas superfícies. Difícil é isso, controlar a mão, já que a gente fala com a mão toda hora e dá vontade de coçar o olho, botar a mão na boca. Segura. Vamos voltar aqui para as perguntas que chegaram pela hashtag Pergunta Corona. A Renata tem asma e gostaria de saber, todos com essa doença, asma, vão ter complicações? Renata, como eu disse anteriormente, existem gradações de asma, a leve, a moderada e a grave. A asma é uma doença de risco, é um fator de risco. Não é que todo mundo que tem asma vai pegar o coronavírus. E, pelo contrário, a asma, quem tem asma não tem uma chance maior de apresentar o coronavírus. Ela tem a mesma chance de um outro indivíduo normal, que não tenha asma. Então, é bom que se esclareça isso. Segundo, se todos os pacientes asmáticos que pegaram o coronavírus vão ter complicações, vai respeitar também essa gradação. O paciente mais leve tem menor chance de ter uma crise grave, ter que ser internado e tudo mais, ao contrário do paciente grave. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer é, por exemplo, existe uma prevalência muito grande de rinite alérgica no Brasil e no mundo. Em cerca de 60% da população tem rinite alérgica. Como é que você poderia diferenciar se você tem uma rinite alérgica ou se você está com os primeiros sintomas de um coronavírus?
É muito simples. Rinite alérgica é uma doença crônica. Você tem essa sintomatologia cronicamente ao longo da sua vida, que exacerba, como nós vimos aí, com mudanças de temperatura, com mudanças, exposição a alérgenos, tudo isso altera e faz precipitar uma crise alérgica. E, o mais importante, não tem febre. O coronavírus é uma infecção e um dos sinais de alerta é a febre. Então, muitas vezes o paciente nunca teve sintomas nasais e agora começa com febre e com sintomas nasais. Sim, isso pode ser os primeiros sintomas de um coronavírus. Temos aqui só mais uma pergunta da Cida e acho que a resposta vai ser rápida. Durante essa fase da epidemia, um casal pode ter relações, mesmo que estejam em isolamento. Existe algum risco? Bem, se um dos dois apresenta sintoma respiratório, o contato próximo, e não precisa só ser sexual, o contato próximo com secreções, ele pode transmitir. Se nenhum dos dois tem sintoma, não tem problemas e a gente pode dizer categoricamente, não existe transmissão sexual do vírus. O beijo que é o problema. O beijo quando um dos dois está infectado. Agora, seria uma crueldade falar aqui que o beijo está proibido. Eu acho que seria um desfavor para a humanidade falar isso. Estando os dois em isolamento, acho que tudo bem, né? Mas, como a gente fala aqui, sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão, mas sempre pensando em você. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com todas as perguntas sobre o combate ao novo coronavírus. Até já. Agora são 11 horas e 22 minutos, estamos de volta, indo direto à redação do G1 em São Paulo com as últimas informações sobre o novo coronavírus. Luísa Tenente, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Como você disse agora há pouco, o G1 fez um levantamento junto com as secretarias estaduais de saúde. Já são 650 casos de coronavírus aqui no Brasil, em 22 estados e no Distrito Federal. As estimativas do Ministério da Saúde são de 621 casos. É um número diferente porque é um levantamento divulgado ontem. São 7 mortos, segundo as secretarias, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Uma outra notícia aqui do Brasil, o CONTRAN realizou algumas mudanças nas regras de carteira de habilitação e de multas. Todo mundo que tem a CNH que venceu a partir do dia 19 de fevereiro pode continuar circulando com o carro mesmo com o documento vencido. O processo para tirar a habilitação, que antes podia durar no máximo 12 meses, agora pode durar até 18 meses. E outra mudança no prazo para recorrer quando você levar uma multa. Esses prazos vão ser flexibilizados. Tudo isso porque, como muitos postos do Detran estão fechados e também os que estão abertos geram aglomeração de pessoas, o CONTRAN tomou essas medidas. Falando agora do mundo, uma universidade norte-americana estima que já sejam mais de 220 mil casos de coronavírus, mais de 10 mil mortos. Na Alemanha, a situação piorou muito de ontem para hoje. Já são mais de 14 mil casos, foram 3 mil nas últimas horas. Na França, o presidente Emmanuel Macron disse que as pessoas não estão obedecendo a ordem de não sair às ruas. Por isso, alguns drones vão emitir vozes, sons, ordenando que essas pessoas voltem para suas casas. Na Itália, as autoridades da Lombardia, que é uma das regiões mais afetadas, disseram que, infelizmente, ainda não tem uma tendência de queda no número de casos. Eles estão, inclusive, cogitando colocar o exército nas ruas para limitar a circulação de pessoas. E na Austrália, o acesso às comunidades aborígenes foi fechado. São comunidades que vivem isoladas do resto do país. Então, como se houver algum caso ali, vai ser muito difícil ter um atendimento de saúde, aí o ideal é evitar a contaminação. Márcio. Luísa falou uma coisa super importante. Na Itália e na França, a questão do policiamento, do exército, a gente não está com isso aqui no Brasil. Por isso que o ideal é a gente colaborar aqui no país para a gente fazer o nosso isolamento, contribuir com as autoridades, para não se ter essa necessidade de se implantar multa para quem estiver na rua, para não botar exército na rua, até para não ocupar esses homens, essas forças de segurança que podem ser muito importantes, isola. Mas se a gente vier ao caso de termos uma epidemia aqui no país. Luísa Tenente, da redação do G1. Luísa, muito obrigado. Obrigada, Márcio. Hora agora de falar das novidades ao redor do mundo. Vamos para Nova York conversar com o repórter Felipe Santana, que a semana inteira está aqui com a gente. Felipe, aí nos Estados Unidos, na Califórnia, o governador fez a quarentena, fechou todo mundo em casa, não é isso?
Isso, desde ontem, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. São 40 milhões de pessoas lá na Califórnia que agora só podem sair de casa para ir na farmácia, ir ao mercado, ir ao médico ou para ajudar alguém que precise. A polícia vai estar na rua monitorando as pessoas. Quem for pego descumprindo essa ordem pode pegar até 6 meses de prisão, mas o governador disse que a ideia não é prender ninguém. As multas chegam até $1.000, o equivalente agora a R$5 mil. Tudo vai fechar, inclusive os escritórios, as pessoas vão ter todas que trabalhar de casa, só vão ficar abertos mercados, farmácias, bancos e lavanderias. E aí, logo depois disso, o prefeito Bill de Blasio disse que quer a mesma coisa aqui para Nova York. Bill de Blasio é o prefeito de Nova York, porque 30% de todos os casos do país estão concentrados aqui. Mas o governador do estado não quer isso, por isso agora está nesse impasse. Os nova-iorquinos ainda não sabem se a gente vai ter o isolamento obrigatório aqui ou não. Mas já tem um navio da Marinha estacionando no porto aqui perto da cidade com 1.000 leitos de UTI, porque o governador estima que a gente vai precisar aqui de 13 mil a 18 mil leitos de UTI e o estado tem só 3 mil. E foi o confinamento, o isolamento obrigatório que ajudou a China a estancar o número de casos. A gente tem imagens, inclusive, lá de Pequim, onde eles estão usando agora robôs para fazerem entregas. São robôs que aguentam até 40 quilos, podem atingir 10 km por hora e são controlados por aplicativo. Então eles podem fazer as compras, eles podem entregar compras do mercado, por exemplo. Tem também robôs lá fazendo serviço de jornalista. Eles param as pessoas nas ruas e dizem, é para lavar a mão, ou então para deixarem os cômodos da casa bem ventilados, para ninguém fazer festa. E tem também robô distribuindo álcool em gel para quem precisou sair de casa, esse item tão raro, esse item de luxo hoje aqui e aí no Brasil também, né, Márcio? Uma das fabricantes desses robôs diz que pretende produzir 90 novos nas próximas semanas para eles trabalharem lá na China, Márcio. Pois é, Felipe, a China foi o primeiro país a enfrentar essa epidemia, conseguiu vencer. E em cima da experiência deles é que a gente tem que trabalhar agora para ver se a gente consegue trazer um certo alento aqui para o nosso país, para outros países da Europa. A China já está ajudando, mandou médicos para a Itália, equipamentos médicos para a Itália. A ideia é que a gente possa ter essa ajuda aqui também. Te agradeço muito, Felipe. Até a próxima. Porque o governo do Distrito Federal, em cima daquilo que eu acabei de falar, pediu ajuda à Embaixada da China para ajudar na formulação de medidas preventivas, já que o país asiático conseguiu diminuir drasticamente o número de casos por lá. Por isso, a gente volta a Brasília ao vivo com o Fabiano Andrade. Fabiano. Pois é, a China conseguiu diminuir, Márcio, mas aqui no Distrito Federal a gente tem tido um aumento expressivo do número de casos confirmados de coronavírus. Já são 84 casos confirmados aqui na capital do país. E por causa disso, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enviou um ofício à Embaixada da China, naturalmente, como outras mais de 100 representações diplomáticas, a embaixada aqui em Brasília também, onde o embaixador mora, e foi um pedido praticamente para que a China envie aqui para o Brasil ou suprimentos ou alguém com conhecimento para dizer como o país asiático conseguiu reduzir expressivamente os casos de contaminação com o coronavírus. Ainda falando a respeito de política, agora há pouco o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que mais 4 integrantes da comitiva ou pessoas que tiveram contatos próximos a ele na viagem que ele fez à Flórida, nos Estados Unidos, testaram positivo para o coronavírus, incluindo o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Com mais esses 4, já são ao todo 22 pessoas de alguma forma ligadas ao presidente da República e que participaram dessa viagem aos Estados Unidos, que testaram positivo para o coronavírus. E só para a gente terminar, Márcio, falando uma informação importante em relação à hidroxicloroquina e a cloriquina. São remédios que a gente tem visto aí, com o pessoal compartilhando nos grupos de WhatsApp, como se fosse um remédio eficaz para o tratamento da Covid-19. Não é isso que diz a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é responsável pela liberação dos medicamentos aqui no Brasil. A Anvisa diz que não existem estudos conclusivos que comprovam o uso desses medicamentos para o tratamento da Covid-19, que não há recomendação para usar esse tipo de medicamento nem por pacientes infectados, nem como forma de prevenção. A agência termina com uma frase muito importante aqui, que a gente tem destacado bastante no programa, que é que a automedicação representa um risco grave à saúde. Claro que todo mundo tem muitas dúvidas nesse momento, a gente mesmo com as nossas famílias, mas a automedicação nunca é uma saída.
Isso é a informação que a Anvisa divulgou em relação a esses medicamentos, Márcio. Excelente, Fabiano. Vamos tirar algumas dessas dúvidas agora aqui com os nossos convidados. Doutor Renato, o que a gente já sabe sobre essa cloroquina? Quais foram os avanços que houve para a gente ter tido essa notícia que rodou o mundo? Então, na verdade, existe uma série de medicamentos, isso desde simulação de computador já está sendo feito, de medicamentos com potencial uso para combater o vírus. Existem praticamente 4 drogas hoje mais estudadas, uma delas é a cloroquina, e em laboratório ela parece inibir o vírus. A experiência com pacientes ela é muito restrita, num número muito restrito de pacientes, e aparentemente ela pode ter algum efeito. A informação que eu tenho é que ela foi testada na Itália com 20 pacientes. Sim. Isso é muito pouco. Não só é muito pouco, como você não compara com pessoas que não tomaram, para saber se foi melhor ou pior. Então, não tendo essa comparação, você não consegue tomar uma decisão mais racional. E, além disso, pode haver o efeito contrário, isso já aconteceu com outras medicações. Uma droga pode piorar, aparentemente ela seria boa, mas ela piora. E você pode correr o risco de ter os efeitos adversos dessa droga, que podem piorar mais ainda no quadro de uma pessoa que está no grupo do risco, que muitas vezes não é uma pessoa que tem sua saúde plena. Hoje, conversando na redação, um colega nosso, a irmã dele, mora no Rio de Janeiro e precisa tomar essa cloroquina porque ela tem uma doença autoimune que afeta, baixa o nível de plaquetas no sangue. No Rio de Janeiro, ela não encontrou esse remédio. Pediu para ele procurar aqui, ele rodou em São Paulo, achou em uma farmácia. Eu recebi uma mensagem, da minha mãe por acaso também, que uma amiga dela, o filho dela, precisa tomar esse remédio porque tem lúpus, também não achou no Rio de Janeiro. Essa corrida à cloroquina leva a gente a pensar o seguinte: será que as pessoas estão imaginando que isso é uma vacina? Ou seja, tomando esse remédio vão se proteger? Quer dizer, eu já faço a pergunta, mas digo, não. A resposta científica vem agora com o doutor. Isso mesmo. Nós estamos numa situação de pânico, onde as pessoas estão tomando medidas, onde elas leram por fontes não confiáveis, por aplicativos, por mídia social, e com informações que muitas vezes ou elas não entendem ou elas estão incompletas, imprecisas. E nesse caso, o que acontece? Nós não temos prova que ela funciona. Se a gente corre e esgota o medicamento, pessoas que precisam vão ter prejuízo. Essas pessoas podem ter os efeitos colaterais, não sabem qual que é a dose correta. E imagino também, doutor Renato, desculpa cortar o senhor, mas para o doutor Flávio agora, deve interferir até, se você toma um remédio sem precisar e toma outros remédios, sim, às vezes há uma interação medicamentosa, que exatamente, nós chamamos. Muitas vezes esses pacientes podem estar tomando drogas para algum problema cardíaco, ou, enfim, qualquer alteração da saúde que necessite uma droga e possa haver essa interação medicamentosa, levando a eventos adversos muito graves, até potencialmente perigosos. Agora, a reportagem citou um aspecto que é fundamental. Todo e qualquer tratamento é sob supervisão médica. É sob orientação médica, não existe automedicação. Eu vou tomar cloroquina ou eu vou tomar qualquer medicação por conta própria para me prevenir ou para tratar de uma doença. Não. Sob orientação médica. Para os pacientes alérgicos, eu vou além. Corticoide. Corticoide inalado, não abandone o seu tratamento. Tem que continuar o tratamento prescrito pelo médico. Corticoide oral, que muitas vezes existe um uso abusivo de corticoide oral, prednisolona sendo tomado como medicação para tosse. Não, prednisolona é um corticoide, ele pode abaixar a imunidade, então só vai ser medicado, só vai ser tomado quando for prescrito pelo médico, no caso de um asmático, numa crise aguda de asma. É a mesma coisa que a vacina, gente. Para testar um remédio novo, para testar uma vacina nova, você precisa testar, e isso demora tempo, porque ela tem que ser eficaz e segura para quem recebe. Ainda não deu tempo de fazer esse teste, nem com o remédio, nem com a vacina. Por isso, o isolamento social, o distanciamento das pessoas e lavar as mãos são as melhores medidas neste momento, hoje, sexta-feira, para a gente não ter essa doença, ou pelo menos para conter essa doença. Agora são 11h34, a gente vai ao vivo até a redação do RJ1 com a nossa colega Mariana Gross, que traz as informações sobre o combate ao coronavírus lá no Rio de Janeiro. Mariana, bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. O governo do Rio decretou novas medidas contra o avanço do novo coronavírus. Os moradores começam, então, aqui a se preparar para essas determinações ainda mais restritivas. A partir de amanhã, veja só, nenhum ônibus pode entrar ou sair aqui da cidade do Rio, nem vindo da Baixada Fluminense, nem de Niterói, São Gonçalo. As linhas vão parar em estações de trem ou das barcas e apenas pessoas que trabalhem em serviços essenciais vão poder, então, embarcar. Os passageiros terão que mostrar ali na hora a carteira de trabalho, o crachá ou até o contra-cheque para acessar o transporte público. Também no primeiro minuto de amanhã, está proibido o acesso de ônibus interestaduais que venham de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e os demais estados em que a circulação do vírus for confirmada. Tem ainda um bloqueio aéreo, hein? O decreto suspende por 15 dias voos internacionais e os nacionais de estados com casos de infectados, incluindo a ponte aérea Rio-São Paulo. Mas a Agência Nacional de Aviação Civil ainda precisa autorizar essa medida. E o que até o momento era recomendação, vira regra. Está proibido por 15 dias o funcionamento de academias, shoppings, centros comerciais. Também não pode ir à praia, não. Piscina pública, lagoa. As exceções são supermercados, farmácias e serviços de saúde. Bares e restaurantes podem funcionar, mas apenas com 30% da lotação. O estado tem agora 66 casos e 2 mortes confirmadas em Niterói e em Miguel Pereira, mas esse número deve ser atualizado a qualquer momento. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, está investigando uma morte suspeita, uma senhora de 83 anos que estava internada no hospital particular com infecção respiratória. Márcio. Mariana Gross, muito obrigado pela sua participação aqui no combate ao coronavírus. Bom RJTV primeira edição, logo depois do nosso programa. Do Rio para São Paulo, quem está aqui com a gente é nosso querido colega César Tralli. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. O que você traz para a gente no SP1? Márcio, a Mariana acabou de falar dessa situação do Rio, das restrições, né, na área de comércio. Aqui em São Paulo começou a valer hoje um decreto do prefeito Bruno Covas em relação ao fechamento do comércio de hoje até pelo menos aí o dia 5 de abril. Mas há uma série de dúvidas em relação a essa questão, né? Se pode academia de ginástica, se pode salão de beleza, se pode funcionar oficina mecânica. As banco, pessoas... muita gente perguntou sobre banco, né? Banco, quer dizer, tem uma dúvida enorme em relação àquilo que é serviço essencial e aquilo que não é serviço essencial, ou área de alimentação e área de serviços. O fato é que nas ruas de São Paulo, pelo menos as ruas de comércio popular, a gente percebe já uma absoluta tranquilidade. Dá uma olhada nesse vídeo que a nossa repórter, a Luísa Vaz, fez exatamente aqui pra gente. Essa aqui é a Rua José Paulino, no centro da cidade de São Paulo, conhecida por ser um importante polo comercial, principalmente da venda de roupas. Em um dia normal, essas calçadas estariam cheias de gente, as lojas abertas, o trânsito intenso, mas hoje nem parece sexta-feira. E o motivo está anunciado na maior parte das portas. Comércio fechado para tentar conter a pandemia de coronavírus. O fato, Márcio, é que a gente está percebendo que, de fato, existe uma mobilização muito grande, né, e uma solidariedade das pessoas em relação ao fechamento total do comércio. Pouca gente está tentando manter alguma coisa aberta ou não. A gente entende o prejuízo que esses lojistas estão tendo, Claro. A gente entende todos os problemas que um fechamento de comércio na região da Lapa, no centro da cidade, isso existe, mas é inevitável. Se a gente quer conter a doença, é para isso. Exatamente. Nós vamos tratar de um outro assunto super importante, que a semana que vem começa a campanha de vacinação contra a gripe. Ótimo. Então a gente vai ver como é que isso vai ser feito para evitar aglomeração nos postos de saúde. E como é que isso vai ser tratado na questão da prioridade, que são os mais idosos. Agora, tem coisa boa também, Márcio. Nessa questão de todo mundo ficar dentro de casa, dá uma olhada que legal. Uma serenata que um morador da Zona Sul aqui de São Paulo fez para todos os vizinhos dele de condomínio. É um pessoal que mora na região de Interlagos. Esse músico tocando saxofone, tá ouvindo, ó, Garota de Ipanema, ó. 8 horas da noite ele foi para a sacada do apartamento, pegou o sax, começou a tocar e aí a vizinhança foi se aglomerando. O nome dele é Roberto Marcelino. Ele trabalha na área de TI, mas é músico, né? Toca na igreja e aí quis deixar a vida de todo mundo um pouco mais leve, Márcio Gomes. Esse é o espírito. Nesse confinamento necessário que a gente está vivendo hoje. Esse é o espírito. Legal, né? Muito bacana. Olha que maravilha. Durou 30 minutos
músicas brasileiras, internacionais, show de sax na varanda de casa. E o som se alastra de uma forma, né? Incrível. Lindo, né? É isso aí, vamos começar a fazer mais. Tralli, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui. Obrigado, Márcio. Bom SPTV, logo depois Obrigadão. do combate ao coronavírus, todo mundo ligado no SP1. Já estou correndo lá. Posso sair? À vontade. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, valeu. A Prefeitura de Ilhabela, ainda falando aqui de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, bloqueou a entrada de turistas a partir de hoje. O acesso à ilha é feito de balsa em São Sebastião, onde está o repórter João Mota. Ô, João, bom dia. Só moradores ou quem precisa trabalhar, me corrija se eu estiver errado, podem usar a balsa agora, é isso? Exatamente, Márcio. Bom dia para você e para todo mundo. Só moradores ou quem trabalha na ilha pode entrar. Exatamente. Agora, nesse exato momento, quem pode entrar na ilha só está autorizada a entrada de carros oficiais e de emergência, serviços considerados essenciais e pessoas que moram ou que trabalham em São Sebastião ou em Ilhabela. Essas pessoas vão ter que comprovar mostrando crachá de trabalho ou então comprovantes de residência para poder embarcarem. Agora, nesse momento, a travessia da balsa ocorre de forma mais lenta, com um tempo mais espaçado entre uma balsa e outra, isso porque a quantidade de pessoas diminuiu bastante. Ilhabela, aqui no litoral norte de São Paulo, tem cerca de 35 mil habitantes e durante a temporada pode receber de 70 mil a 100 mil turistas. Nesse momento, Ilhabela tem 16 casos suspeitos e não tem nenhum caso confirmado até o momento. Então, Ilhabela para turista, por enquanto, só assim à distância. Márcio. Obrigado, João. Bom trabalho para vocês aí no litoral norte de São Paulo. Vamos voltar com as perguntas do nosso público, mas antes eu preciso fazer uma pergunta de uma colega de redação, que ela está muito envolvida nisso e... parece bem simples essa pergunta, mas as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Sintomas. Quais são as diferenças de sintomas entre gripe, rinite, resfriado e a Covid-19, o novo coronavírus? A rinite, ela, como eu já havia dito, é uma doença crônica e não apresenta febre. Já o resfriado e a gripe, elas são infecções virais. O resfriado de alguns vírus que... provocam sintomas mais discretos, coriza, um pouco de tosse, às vezes uma febre baixa. Agora, a gripe não. A gripe é realmente uma patologia produzida pelo influenza, vírus influenza, de diversos tipos, e que existe uma febre alta, queda do estado geral, sintomatologia respiratória muito intensa. Mas o que eu já li é que quem tem Covid-19 tosse, tem coriza, tem febre, mas não espirra. É verdade? Muitas vezes é impossível você fazer a diferenciação de um quadro inicial de Covid com o resfriado ou com a gripe. Agora, os sintomas são respiratórios. Óbvio, se existe uma irritação na mucosa nasal, esse paciente vai poder apresentar... Ele pode espirrar. Outra coisa que tem me perguntado é pacientes com anosmia ou hiposmia, que é a diminuição do olfato. Vários casos de pessoas com Covid-19, a Preta Gil, inclusive, a cantora Preta Gil, disse que está totalmente sem olfato e sem sentir o sabor dos alimentos. Exatamente. É bom que se saiba que isso não é um sintoma diretamente relacionado ao Covid. Ela é relacionada a uma inflamação na mucosa respiratória que altera as terminações nervosas do nariz e a pessoa não consegue respirar, sentir o cheiro normalmente e vai interferir na sensação do gosto. Entretanto, vale a pena ressaltar, não é específica do coronavírus. Outros resfriados podem acontecer, outras gripes e também a rinite alérgica podem provocar diminuição do olfato. Rapidinho, só uma pergunta que chegou aqui no nosso Pergunta Corona do Thiago. Se alguém usar um lenço cobrindo nariz, boca e orelhas, além do óculos, diminuiria o risco de contágio? Claro, considerando que se faça a higiene do lenço, roupas e das mãos após o uso. Em primeiro lugar, as máscaras não são tão importantes, só em situações muito restritas. Aqui nós temos alguns problemas. Primeiro, alguns tecidos, o trançado deles permite a passagem de secreção, então vai depender do tecido. Segundo, eu tenho certo medo de como que ele é colocado, se ele está bem ajustado, se não está, e a manipulação desse lenço depois. Então, não sei se é uma medida das mais recomendadas aqui, não. Só para repetir a máscara, então, neste momento, só usa máscara quem está doente e quem cuida de um doente. É muito importante repetir isso, não precisa sair correndo comprando máscara por aí, neste momento, pelo menos. E não agora o assunto das mãos, né? As mãos são os mais E sempre lavar a mão, cuidar da limpeza e da higiene das mãos. 11h44, nós voltamos daqui a pouco com novas informações. Até já.
Agora são 11 horas e 47 minutos, estamos de volta. Num momento como esse, é importante valorizar as informações corretas, porque estamos lidando com a saúde das pessoas. Mas há muitas mensagens falsas sendo disseminadas nas redes sociais, com histórias absurdas, com mentiras. A equipe do G1 tem feito há algum tempo uma checagem para esclarecer o que é fato e o que é fake. E quem comanda esse quadro aqui no nosso combate ao coronavírus é a Clara Velasco. Ontem, infelizmente, não conseguiu participar, mas hoje está com a gente. Clara, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Bom estar de volta aqui no programa com vocês. Tem circulado bastante, Márcio, uma mensagem que diz que o novo coronavírus não resiste a calor e que temperaturas de 26 ou 27 graus já conseguiriam matar o vírus. Mas, pessoal, isso não é verdade, é fake. A gente conversou com especialistas, organizações como o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, e todas negaram essas informações. Um dos principais argumentos é de que o corpo humano tem uma temperatura média de 36 graus, então não faria sentido que o vírus morresse em temperaturas mais baixas, de 26 ou de 27 graus. Também tem circulado bastante uma corrente que diz que, se você está com suspeita de coronavírus, é só ligar para os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o CIEVS, que um funcionário vai na sua casa e faz o teste. Mas isso também não é verdade, é fake. Governos de várias partes do país, como o estado de São Paulo, a Prefeitura de Salvador, também negaram essa informação. Eles informaram que os CIEVS não fazem coleta domiciliar para testes para o Covid-19. E aí vale a gente lembrar, Márcio, que o Ministério da Saúde já admitiu a falta de testes para o coronavírus no Brasil. Então, a recomendação é que para apenas os casos mais graves sejam testados. Márcio. Obrigado, Clara. Que ninguém acredite se alguém bater na porta falando: olha, eu vou fazer um teste aqui, quero vistoriar a sua casa. Não acreditar nessa história. Clara, muito obrigado. Até a próxima. Vamos agora para o noticiário internacional. As medidas de restrição à circulação de pessoas aumentaram na Europa, continente onde a pandemia está avançando mais rapidamente. Ontem, o número de mortos na Itália superou o da China. A gente já falou da situação da Itália, falamos que a França também vai endurecer as medidas para que todo mundo fique em casa. A gente vai até Londres conversar com a Cecília Malan sobre as determinações lá na Grã-Bretanha, porque, Cecília, hoje é o último dia de escola por aí, né? Exatamente, Márcio. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. O Reino Unido não está oficialmente em isolamento. Ainda tem gente nas ruas e muitas lojas seguem abertas por aqui. Mas a partir de hoje, escolas vão fechar e ficarão suspensas por tempo indeterminado, segundo o ministro da Educação britânico, possivelmente até o fim do verão europeu em setembro. Mas certas escolas vão permanecer abertas para os filhos de quem exerce trabalhos considerados essenciais no combate à pandemia. É o caso de médicos e enfermeiros, claro, mas também de policiais, bombeiros, carteiros, motoristas de ônibus, condutores de trens, pessoas que produzem e distribuem alimentos e todas aquelas que mantêm as cidades abastecidas, como entregadores e funcionários de supermercados e farmácias. Jornalistas que precisam continuar informando o público durante uma crise de saúde pública também estão nessa lista publicada pelo governo britânico. Para evitar aglomerações, os museus de Londres fecharam as portas, mas continuam disponibilizando os acervos online para quem quiser viajar pelas coleções e admirar obras-primas da humanidade à distância. O British Museum, por exemplo, que recebe mais de 5 milhões de pessoas por ano, viu o acesso remoto quase dobrar nos últimos dias. Um excelente programa para quem está em casa, acessível a todos pelo computador ou celular. A Itália, como vocês devem saber, é agora o país com o maior número de mortos, mais de 3.400. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que o período de isolamento obrigatório vai ser estendido, só não informou até quando. Para ajudar a passar o tempo, moradores confinados em casa cantam juntos das janelas e varandas. Hoje de manhã, o hino italiano ganhou uma só voz. Eu me despeço, Márcio, de todos vocês com essa cena bonita de solidariedade entre vizinhos. Vamos ouvir um pouco. É a força de um povo, é a força de uma união e eles vão vencer sim essa batalha. Está muito difícil por lá, que não seja difícil para a gente aqui, mas a gente tem que se preparar para isso também. Cecília, muito obrigado.
Uma informação que acabou de chegar à nossa redação. Segundo a agência de notícias France Presse, México e Estados Unidos chegaram a um acordo para fechar parcialmente a fronteira entre os dois países. Haverá restrições a pessoas que quiserem cruzar a fronteira para turismo, por exemplo. Essa é uma notícia que acabou de chegar e, por isso, vamos saber outras informações que o Jornal Hoje vai nos trazer daqui a pouco, logo depois dos jornais locais, com a Maria Júlia Coutinho, ao vivo com a gente aqui. Maju, bom dia para você. Márcio, bom dia para você e para todos que estão aí com você no estúdio, todos que estão nos assistindo. A gente vai repercutir também essa informação. E, Márcio, também vamos mostrar, como o Trali já adiantou por aí, a rotina quase parada aqui da maior cidade do Brasil, com grande parte do comércio fechado. É uma São Paulo bem diferente, né, Márcio, do que a gente está acostumado a ver. Não é só aqui que apertou o cerco, não, a circulação de pessoas. A partir de amanhã, ônibus de 21 municípios não podem entrar no Rio de Janeiro. E tem ainda restrição nos aeroportos. Na segunda-feira, estrangeiros que estão vindo aí dos países mais afetados pelo coronavírus não vão poder entrar no Brasil. Cargas e brasileiros estão liberados. E olha só essa imagem, gente. A Prefeitura de Salvador está colocando cerca, isso mesmo, nas praias de Salvador, para as pessoas não entrarem mesmo. E não é o único lugar, não, viu? No litoral catarinense, as prefeituras estão restringindo o acesso às praias de 5 municípios. E sabe aquelas centenas de brasileiros no Peru que a gente tem comentado, mostrado nos nossos telejornais? Pois bem, eles começam a voltar hoje ao Brasil em voos de 2 companhias aéreas. Ainda está em discussão, mas uma parte que está em Cusco pode ter que voltar de ônibus. A gente está de olho nessa história, está acompanhando. Tem também ainda as notícias de Brasília. Fabiano Andrade já adiantou aí um pouco, mas Senado vota hoje à distância o decreto de calamidade pública, à distância. E pelo mundo, o novo coronavírus já causou mais de 10 mil mortes, quase 3.500 só na Itália. A gente mostra a difícil rotina no hospital lá de Bérgamo, que é a cidade mais afetada. E um navio está quase pronto para receber os doentes. A Argentina, gente, iniciou uma quarentena total com restrição de circulação completa até o fim do mês e quem desrespeitar pode ser detido. É isso, Márcio. Márcio, a gente sempre lembrar, né, que esse tempo de pandemia que a gente está falando é uma pandemia que está ocorrendo aí num tempo de televisão, de internet. A gente sabe que muita gente não tem acesso, mas esses mecanismos ajudam a gente a conviver, né? A gente está isolado, mas não estamos sozinhos, como a gente viu essa cena bonita aí do hino na Itália. E facilita a comunicação, aquilo que se perguntou, será que eu vou poder visitar meus pais? Sim, vai poder visitar seus pais online, vai poder ver a sua mãe, seu pai online, conversando com ela pelo telefone, pelo computador. Enfim, gente, pega o telefone, bate um fio para as pessoas. É isso. Ô, Márcio, só mais um detalhe, que eu vi a Tainá, a arquiteta social Tainá de Paula, falando sobre a situação das favelas, né, que é preocupante. Bom a gente lembrar também dos moradores de rua, né? Muitas pessoas estão se preocupando com essas pessoas, tem muitos idosos entre eles que ficam aí um pouco muito mais vulneráveis nessa situação de pandemia. Aí que as autoridades de saúde têm que ter esse foco, para onde levar essas pessoas e como tratar essas pessoas também. Maju, muito obrigado. Até mais, Logo depois do Jornal Local tem Jornal Hoje. Obrigado mesmo. Essa é uma pergunta interessante, né? A questão de como tratar essas pessoas mais humildes. E, de novo, aí a gente lembra do isolamento, que a gente precisa fazer esse isolamento. Mas tem gente que mora na rua, nos abrigos. Quais são as regras que um abrigo de rua deve ter para receber essas pessoas sem ter uma proliferação de casos de Covid-19 ali dentro? Uma situação muito difícil, que necessariamente são quartos coletivos, não é uma situação de uma moradia normal. Numa situação dessa, é realmente manter a distância entre as pessoas, deixar em local separado aquelas que têm sintomas respiratórios que são sugestivos da infecção pelo Covid e promover muita higienização das mãos. Doutor Flávio, Lauane, tem um bebê de 4 meses, consegui ficar em casa, mas meu esposo necessita trabalhar. Qual é o risco para o meu bebê? Bom, Lauane, como nós estamos falando desde o início do programa, o risco é o contágio. Se o teu marido utiliza transporte público ou utiliza ou frequenta algum ambiente com aglomeração de gente ou com muita gente, ele pode ser um transmissor do vírus. Agora, chegou em casa, são as recomendações que nós estamos falando desde o início do programa. Higiene, prevenção. O bebê de 4 meses, mesmo se pegar Covid-19, isola, ele talvez não desenvolva, a grande chance dele não desenvolver um quadro mais grave da doença. Porque o relato dos estudos, mostra os relatos estão mostrado que a criança tem uma
probabilidade de morte quase baixíssima, ausente. quase zero. A Silvia, minha mãe tem 85 anos, hipertensa, mora sozinha e almoça com minha família aos domingos. Posso manter essa rotina? Doutor Renato. É sempre o bom senso, quer dizer, a gente tenta o máximo possível fazer com que as pessoas não tenham contato. Agora, o quanto que a gente vai promover de depressão com a sua mãe? É muito difícil para a gente dar uma resposta. Agora, ideal é que ela não vá, se ela for, higienização de mãos, evitar contato físico e se tiver alguém resfriado, ou o resfriado não vai ao almoço ou ela não vai ao almoço. E o ideal também, eu acho, evitar que seja uma grande família. Não me bota 50 pessoas no almoço de domingo. Se é para ter o almoço de domingo, 2, 3 no máximo. Isso, e bem distante. A Maria Glória, o corona pode ser transmitido pelo suor? Não. Doutor Flávio? Não? Curto e grosso. O Dan ou a Dan mora no interior da Bahia e o vírus ainda não chegou na minha região. Essa é uma pergunta boa. Devemos ficar em casa? O vírus não está circulando, pelo que ele saiba. Pelo que nós saibamos, na informação dele, o vírus não circula. Ele precisa ficar em casa? Então, essa é uma medida que tem que ser tomada pelas autoridades sanitárias. Porque se você começa a fazer esse isolamento social antes do vírus circular, o prejuízo econômico para aquela situação, para aquela cidade vai ser imenso. Então, no momento que tem detecção e as autoridades sanitárias determinam que precisa fechar, aí sim você fica mais em casa. A gente está correndo aqui para fazer o maior número possível de perguntas. Doutor Flávio, Alexia, tenho rinite, sinusite e sopro no coração. Sou do grupo de risco? Bom, a rinite, sim. A sinusite é uma complicação da rinite. Aí não falou da asma. O sopro do coração ele tem diversas etiologias, diversas causas. Se você está fazendo uso de medicação para compensar esse sopro, ou medicação para não provocar uma insuficiência cardíaca, sim, você entra nesse grupo de risco. Pois é. Então, Alexia, uma dica boa também, procure o seu médico e tire essa dúvida com ele. Sem dúvida. Né? Isso talvez seja a principal nesse momento. Já agradeço muito a presença de vocês aqui, doutor Renato, doutor Flávio. Excelentes explicações, nos ajudaram bastante. Muito obrigado. E vamos vencer essa luta. Vamos vencer, sim. E boa sorte para sua família no norte da Itália. Muito obrigado. Que eles consigam sair logo de lá e que o senhor volte para visitar o netinho. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Essa edição termina aqui. Para rever este combate ao coronavírus, basta ir ao Globoplay. Lá você também sabe. Pega o seu celular e aponta aqui para o QR. Estou procurando o QR Code, estou me percando. Aqui, estou me perdendo. Aponta aqui o QR Code, que ele te leva direto para a página do G1, onde você vai ter perguntas e respostas sobre o assunto. E a gente termina repetindo como fazemos todos os dias. Quando a gente se protege do vírus, está protegendo a todos. É a Globo ao seu lado no combate ao novo coronavírus. Na segunda-feira, vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Você fica agora com as notícias do seu estado. Nós voltamos na segunda-feira. Tenha um bom final de semana. Um final de semana especial, em casa. Mas ele vai ser especial e vai ser muito bom. Boa tarde e até segunda-feira.